The Ghostwriter Show! Bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Ghostwriter e este é o Maestro Yorick. Hoje vamos falar com Lu Evans, escritora, jornalista e dramaturga. Ela é formada em jornalismo e se dedica à literatura. Junto com a autora Ros Messias, organiza o site Escritoras Fantásticas BR, que cataloga autoras brasileiras de literatura fantástica. Atualmente, gerencia o selo literário Nébula, que trabalha com obras clássicas de literatura mundial e também lança coletâneas com autores brasileiros. Por gentileza, nunca mais, faça conexão com o mundo dos vivos. Olá, Lu! Bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo jóia. Um abraço para você, para a sua plateia. Tá muito bom estar aqui. Você começou a carreira no teatro como atriz, dramaturga, diretora e produtora. Conte-nos um pouco como foi essa experiência e como ajudou na escrita dos teus livros. Então, foi assim, a realização de um sonho, porque desde criança eu queria ser atriz. E eu reunia as crianças do bairro, da rua, e montava pecinhas com elas. Eu mesma escrevia os diálogos e dirigia. Então, já era algo espontâneo. Quando eu entrei no teatro, eu me senti bem à vontade mesmo. E com relação a me ajudar na escrita, ajudou muito, muito mesmo, na parte de diálogo, na descrição das cenas, compactar as cenas. E também porque quando eu comecei a estudar teatro, eu era muito jovem, eu era adolescente. E aí eu já comecei a ler Shakespeare, Molière, os gregos, Maria Clara Machado, e a Lúcia Benedetti, Ariano Suassuna. Então, esses nomes todos tão importantes para a dramaturgia me influenciaram demais. Quando e como você decidiu ser escritora? Então, eu acho que eu não tenho assim, uma história muito original. Eu queria ser escritora desde pequena. Eu era aquele tipo de criança que gostava de redação, me saía bem nas aulas de literatura brasileira. Quando eu tinha por volta de 12 anos, eu li O Incêndio de Troia, da Marion Zimmer Bradley. E aí eu me encantei, eu queria escrever alguma coisa, né? Naquele momento eu pensei, eu quero ser escritora. Só que eu não sabia o que escrever. Somente, assim, alguns anos depois, eu fui assistir A História Sem Fim, já na televisão, que é uma adaptação do Michael Ende, né, do livro. E na mesma hora que eu estava assistindo, já começou a ideia a brotar na minha cabeça para eu escrever minha série de fantasia. Então, ali, para mim, foi o divisor de águas, né? Foi aquele mundo fantástico que eu vi na tela da TV. E você chegou a enfrentar alguma dificuldade? Assim, a minha família sempre me apoiou. Então, em termos de família, eu não tive nenhuma dificuldade, né? Porque tem gente que bloqueia mesmo. Mas, assim, quando eu comecei, a maior dificuldade era exatamente arrumar uma editora para você publicar. Porque há 15 anos você não tinha o suporte que a gente tem hoje, né? Se você quiser publicar como independente, você tem tudo na internet, basta ir atrás. E naquela época não, a gente dependia muito da editora. Existiam algumas gráficas, só que elas não cuidavam da parte de revisão, não cuidavam da parte de propaganda, de distribuição, e empurravam para os autores a maior quantidade possível de livro. E o autor, achando que ia lucrar com aquilo, comprava caixas e caixas e não tinha para quem vender, né? Porque eles não tinham ainda
esse mecanismo todo global de internet. Ficava acumulando caixas em casa, e isso eu não queria. Embora eu tenha caído na armadilha e feito uma tiragem de 500 livros que encalharam. Então, eu pensei comigo mesma, eu nunca mais vou usar esse método. Mas foi essa a grande dificuldade que eu tive. Você criou o selo literário Nébula. Fale-nos um pouco sobre isso. Então, o selo, na verdade, eu criei para lançar obras clássicas mundiais, principalmente de literatura fantástica, aventura. E depois eu comecei a usar o selo para antologias, coletâneas que eu organizo, às vezes sozinha, às vezes com outras pessoas participando na coordenação. E essas coletâneas trazem muitos autores do Brasil inteiro. Muito recentemente foi que eu coloquei o selinho nos meus livros. Então foi a última coisa que eu fiz, foi incluir os meus livros no selo Nébula. Zilgor, a Princesa das Águas, foi o seu livro de estreia no gênero de fantasia. É uma série? Fale mais sobre a obra. É uma série bem grande. Ela nasceu quando eu estava assistindo ao filme, né? Como eu falei. E quando ela surgiu na minha cabeça, eu era muito jovem mesmo. Eu escrevi uma primeira versão e depois eu fui para o teatro. E é lógico, como eu já disse, eu li Shakespeare e muitos outros autores incríveis. E eu achei que o que eu tinha feito era muito medíocre. Então eu rasguei tudo, joguei fora. E tempos depois eu entrei na universidade e eu frequentava muito a biblioteca, pegava muitos livros para ler e vi um título que me chamou a atenção, O Hobbit, do Tolkien. E li o livro e pensei, eu vou retomar aquela história. E aí, já com uma bagagem maior de literatura, já com muita pesquisa em contos de fadas, mitologias, folclore, lendas, em tudo, né? Eu comecei a reescrever e o livro foi se desdobrando, eu fui aprofundando os personagens e deixando mais camadas no livro. E se transformou em 4. Tomou vida e saiu crescendo. Você é organizadora de várias coletâneas. Como é a experiência de selecionar textos de outros autores? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Porque a sua escrita não é a única escrita que existe. Você entra em contato com diversos estilos, você entra em contato com diversas perspectivas. Cada autor de cada lugarzinho do Brasil traz para as antologias um elemento diferente, uma qualidade diferente. Então é muito bom. Alguns autores sempre colocam contos nas antologias, então esses eu estou bem familiarizada. E os novos que entram, eu também adoro, porque é uma novidade, uma pessoa que eu estou conhecendo, né? Um novo talento, ou alguém que eu nunca tinha lido nada e que, portanto, eu tive a oportunidade de ler alguma coisa. Você tem algumas obras publicadas em coautoria, como Somnis e Dragão Noel. Como tem sido esse processo de escrever a 4 mãos? Então, o Somnis, esse aqui, é uma distopia que eu escrevi com a Grace Rocha. Na verdade, a ideia foi dela. E eu gostei tanto da premissa que nós começamos a escrever juntas. E ela foi a revisora do Zilgor, dos 4 livros, junto com a minha mãe. Então, ela já conhecia a minha escrita, e eu já conhecia a escrita dela, porque eu já lia livros dela. De forma que, hoje em dia, quando alguém lê o livro, não sabe quem escreveu o quê, porque uma ficou copiando o estilo da outra. Então, ficou tudo no mesmo estilo. Então, ficou um livro bem homogêneo. E a história
que se passa no futuro e que as pessoas são proibidas de tudo, até mesmo de sonhar. Tanto o sonho biológico, né, porque enfraquece a mente, como o sonho, a esperança, cortar a esperança deles. E eu achei essa premissa fantástica. Já o Dragon Noel, que aqui é em inglês, essa daqui é a versão em inglês, Santa Dragon, eu escrevi junto com a minha filha. Nós fomos no Comic Con e ela tinha 7, 8 anos. E a gente sentou numa salinha lá para rabiscar e colorir. E tinha uma figura de um dragão do lado de uma árvore de Natal. Aí eu olhei para ela e falei, vamos escrever uma história de Natal com o dragão e com o... esqueci o nome dele. Krampus. Krampus, que é a antítese do Papai Noel. E ela, vamos. Então, a gente conversava muito. Às vezes eu estava dirigindo e a gente ia conversando no carro, trocando ideias, e surgindo ideias, e surgindo personagens que ela criava, e até diálogos. Então, eu fui somente dando forma no papel. E, a partir daí, ela também começou a escrever sozinha, sem minha ajuda. Então, foi uma experiência muito boa ter escrito uma história junto com a minha filha. No livro Healy, você consegue unir ficção científica e romance. Como surgiu a ideia de misturar esses gêneros? Esse aqui, o Healy, é um estilo mais comum nos Estados Unidos, né? Eles fazem muito, hoje em dia está se vendendo muito até o hot. Eles misturam hot com romance romântico. E também com ficção científica ou fantasia. Então, você tem tudo junto. Mas a história surgiu porque eu li esse livro aqui, do Jacqueline Susan, que é o Yargo. E, a princípio, achei um livrinho meio bobo, mas a história ficou na minha cabeça porque a história é muito fluida. Eu gostei da forma como a autora escreveu a história. E ficou na minha cabeça, e aquilo me deu a ideia de fazer também uma história que tivesse uma abdução de uma mulher por um extraterrestre e ela acabasse se apaixonando por ele. Só que existem vários aspectos de ficção científica e mistério também, suspense, sabe, algumas pitadas assim de perigo, de aventura. E é um dos livros que as pessoas mais gostam. Ou elas gostam ou elas odeiam. Quem lê somente ficção científica não gosta do Healy, porque tem essa mistura aí com romance romântico. Mas quem gosta de romance romântico e esporadicamente lê ficção científica ou não tem nenhum problema lendo ficção científica, vai gostar também. Algumas de suas obras estão sendo vertidas para outros idiomas. Como tem sido a sua experiência com o mercado internacional? É sempre bom a gente olhar para outras perspectivas, não é? A gente fazer alguns testes na nossa carreira. E para mim tem sido muito positivo ver minhas obras sendo traduzidas para o inglês e o espanhol. Alguns estão em inglês e alguns estão em espanhol. E tem mais 2 que acabaram de ser entregues para mim e eu preciso ler antes de lançar. E aos poucos eu quero traduzir tudo que eu faço para outras línguas, para ter também contato com outros públicos e também outros autores, né, de outros países, que eu acho uma troca de informação muito valiosa, uma troca de experiência que só tem a acrescentar a você como escritor, a você como autor ou como leitor também. Quais dicas você daria para quem está começando a escrever? Bom, eu acho que, como eu trabalho com literatura fantástica, eu posso dar uma dica mais centrada nisso. Por exemplo, eu acho que as pessoas não devem somente inventar da própria cabeça, né? Existe toda uma base, fantasia mesmo. As primeiras obras da humanidade tinham um pé na fantasia porque trabalhavam com mitos, lendas,
e folclore. Então, se a gente vê o Épico de Gilgamesh, que é o primeiro livro, a primeira obra maior, um poema épico, a gente vê ali muitas coisas de ficção científica, e também eu acho que foi o primeiro relato de zumbi, que tem também zumbi. É sempre bom estudar as obras clássicas que trabalham no mesmo gênero que você pretende trabalhar. E estar aberto a críticas também. Começar com obras menores, como contos, porque se você não consegue estruturar um conto, você vai ter muito trabalho em fazer uma novela, um romance, vai levar 3, 4 vezes mais o tempo. Então, começa com algo menor, que você possa brincar e treinar, né? Tira diálogo, pega aquele personagem e transforma em outra coisa, vai reestruturando as informações dentro do texto. Então, é isso, é estudar e treinar, e praticar, e pedir opinião. Quais são os seus planos para esse ano que possa nos contar? Bom, esse ano está bem complicado, está bem cheio. Eu estava até pensando como é que eu vou dar conta de tudo. Eu tenho 10 coletâneas para organizar. Já tem 2 prontas. Uma já saiu em janeiro, outra vai sair agora. E aí sobram apenas 8. Eu tenho um livro que se chama Visitantes Noturnos e Outras Narrativas Sobrenaturais, que vai sair agora no primeiro semestre. E são contos de assombração, contos sobrenaturais. Mas não terror, não horror, porque não é muito a minha praia. Eu não gosto muito de sentir medo, então como é que eu vou escrever algo que vai dar medo em alguém? Tem também um livro com contos de folclore, que vai sair no segundo semestre. E tem 2 traduções, a do Zilgor II, que é essa aqui, em espanhol, e tem do Somnis, que está saindo também em inglês. E eu acho que é só isso. Parece muita coisa. Lu, a nossa entrevista está chegando ao fim. Teria algo mais que gostaria de dizer? Fique à vontade. Bom, eu quero agradecer a você, a sua plateia, ao maestro também, e convidar as escritoras de literatura fantástica para participarem do projeto que eu e a Rosa Messias, que é outra escritora, estamos coordenando, que se chama Escritoras Fantásticas BR. Então, se você escreve fantasia, ficção científica, gótico, você pode fazer parte, é um site que cataloga todos esses perfis das escritoras brasileiras que trabalham com ficção especulativa, gótico, enfim, tudo isso. Basta você entrar em contato com a gente, dar os seus dados, a sua biografia, imagens dos seus livros, se você tiver, imagem sua, foto sua. Eu vou deixar embaixo nos comentários desse vídeo, vou deixar o link lá para vocês visitarem o projeto. E, novamente, eu fico super agradecida por essa oportunidade, foi super bom estar aqui. Lu, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima. Obrigado nunca mais. Pode desligar o projetor do além. Nunca mais. O nosso programa fica por aqui. E se você gostou desse show, dê o seu like e badale o sininho para receber as notificações. The Ghostwriter Show! Um programa feito a morto para você.